1932 foi um ano importante por causa da Revolução. Mas foi muito mais importante porque no dia 27 de outubro nasceu o Leonardo Martins, que é meu pai. Parabéns pra você nessa data querida. E eu tô aqui com ele. A gente vai conversar um pouco, né, sobre esses 90 anos. Então, 1932 e agora 2022. 90 anos, hein, pai? Uma longa jornada. A gente combinou que é o seguinte: para cada ano vivido, meu pai vai resumir em 1 minuto uma historinha sobre aquele ano vivido. Então vai dar 1h30 de programa. Pai, vamos começar aqui. A gente está na entrada do sítio, né? Aqui em Louveira. Aqui atrás é a casa, aquela sede da fazenda do meu bisavô, né? Exatamente. Então conta um pouquinho. Aqui foi parte da infância do senhor? Também, porque eu nasci, na verdade eu nasci em Jundiaí, mas meu pai nasceu nessa casa que está aí ao fundo. Isso em 1900, porque aí morava o avô. Que é o Luiz Gonzaga. Que é o Luiz Gonzaga. Seria a casa sede da fazenda. Eu onde passei a minha vida toda, né? A minha infância foi toda aqui. E naquela época não tinha essa estrada aqui, né? E o que era? Aqui tudo era parte da fazenda, né? A fazenda. O que tinha de atividade? Como é que era o dia a dia do senhor aqui? Bem, no meu tempo ainda havia muito café. A fazenda ainda era a base do café. E foi justamente próximo aí da crise do café. Mas ainda eu vivi vendo colheita de café. E minha infância, por exemplo, era comum a hora que subia a carroça, era carroça a burro, né? Não havia trator naquele tempo, para retirar o café dos cafezais que os colonos colhiam. E meu divertimento era pegar a carroça e ir junto. E o café tinha plantação aqui nos morros, aqui era tudo café? Tudo. Não, agora no meu tempo de infância já era só aqui mais à esquerda, a parte de cima. Essa parte da direita já não havia mais. Mas havia ainda os troncos de café que foram cortados. E o café, como é que era o processamento? Fazia tudo aqui mesmo? Era colhido, tinha o lavador, ainda tem os restos ali onde era o lavador de café. Onde que era isso? Era do lado da fazenda. Aqui para baixo. Isso. E, inclusive, esse lavador eu também adorava de manhãzinha. Ia lá, fazia a medida do café, cada colono eles ganhavam por alqueire. E, então colhi e de manhã fazia como se diz, mediam o café, não era por peso, por medida. Inclusive eu tenho uma das medidas que era usada naquele tempo. Mediam e meu pai dava um cartãozinho, um vale tanto alqueire, tanto de café, então era, não me lembro bem se era por alqueire, não era por litro, tantos litros de café, que aquele empregado colhia. E ele ganhava também pela colheita, né? E depois era lavado o café. Então, na lavagem, para que era? Tinha o lavador. Inclusive, nesse lavador, eu aprendi a nadar. Era grande assim? Era grande. Grande. Eu é que era pequeno. mas o lavador lavava o café. E para que servia? Limpar, logicamente, o café. Era uma bica, separava a pedra, caía em primeiro lugar, depois separava o café verde do maduro. E então iam passando a peneira, colhendo tirando aquele de cima, já jogando para os terreiros, onde era secado. E, bom, aqui tem 90 anos de história, tem muita coisa para falar, né? Tinha uma estação de trem aqui para cima, né? Ah, sim, exatamente. Era um trem que ia de Louveira até Itatiba. Louveira e Itatiba, Itatibense. E quem que construiu essa estação? Sempre teve a estação? Bom, eu conheci, havia a estação. Meu pai era bem criança e ele conta que quando construíram a estrada de ferro,
ele quis ajudar. E ele falou para os proprietários da Estrada de Ferro que ele gostaria de ter uma estação aqui na fazenda, justamente para embarque do café, que era endereçado a Santos. E então ele fez essa estação. Tem ainda alguma foto da estação. Estação, e depois que ele construiu, era uma estação, tinha a casa do chefe da estação. E quando ele construiu, o dono falou, então nós vamos colocar o seu nome na estação. E ficou Estação Luiz Gonzaga. E o bairro ficou conhecido agora também como Luiz Gonzaga. Então, a estação quem construiu foi o avô do senhor? Foi o avô. Bom, essa aqui é a Estação Abadia, que já faz parte do sítio, né? E aí logo depois vinha a estação do sítio mesmo, né? A estação do sítio é esta aqui, a Estação Luiz Gonzaga, construída pelo avô. E quando que foi inaugurada essa linha? A Estrada de Ferro foi inaugurada no dia 19 de novembro de 1890. E aí a máquina, né? A máquina número 1, acho que eram 2 máquinas. E aí a composição, 2 vagões aí, pessoal da família, né? Aí também são os irmãos, né? Família do senhor. Exatamente, até o cachorrinho saiu na foto. Bom, era comunicação com a cidade, né? Sim. A estação, era... imagine só, o café ia daqui até Louveira. Louveira era passado para a Companhia Paulista. Então toda a mercadoria ia para os vagões da Paulista. Da Paulista ia até Jundiaí. Jundiaí já passava para Santos, Estrada de Ferro Highway, que é Santos Jundiaí. Era Santos Jundiaí, que também foi exterminada. E daí ia para Santos. Certo. Bom, vamos contar algumas histórias daqui do sítio. A entrada sempre foi aqui, o acesso para casa sempre foi por aqui? Era por aqui, mas era bem diferente. Era um trilho somente. E esses pinheiros aqui, eu ajudei a plantar, a gente podava os pinheiros. Vamos mostrar os pinheiros aqui. E a casa ali atrás. Então, desde que o senhor nasceu, o senhor morou aqui nessa casa? Sempre nessa casa. A casa era diferente, né? Sim, foi reformada. Fizeram a parte da... Foi feito primeiro a parte dos fundos, o banheiro, que, por incrível que pareça, naquele tempo, bom, não havia luz elétrica, e banheiro dentro de casa. Tinha o banheiro, mas não a privada. A privada era externa. E depois, mais ou menos em 1940 e pouco, que foi construído o banheiro, que é a parte lá dos fundos da cozinha, e depois a parte da frente também foi ampliada. Então, tivemos aí 2 ampliações na casa. Reformas. Uma reforma que melhorou muito. E é interessante que não havia banheiro dentro de casa, privada, né? Banheiro sim, tinha um quarto que era o quarto de banho. Tinha a banheira, tinha água. E outra coisa que não havia aqui na minha infância era a energia elétrica. Minha infância até mais ou menos os 9 anos, 8, 9 anos, era com lampião. Primeiro um lampião de querosene, depois nós tivemos aí, meu pai melhorou um pouco mais a situação, comprou um lampião, esses que vêm com uma camisinha, né? Daí uma luz bem mais intensa, melhorou bastante. E a luz elétrica só surgiu aqui quando meu pai comprou um gerador, um dínamo que a gente chamava. Era um dínamo, o primeiro é bem pequeno, então a energia era pouca. Que jeito movia esse dínamo? Da onde que vinha a energia? Quer saber? Enquanto você vê umas fotos, a gente vai fechar o portão aqui, e aí meu pai vai contar como é que surgiu a energia elétrica aqui quando ele era criança ainda. Aqui é o carrinho de descida, é um dos atrativos. Uma das brincadeiras. Quem que tá na foto aí, pai? Da esquerda para a direita, eu,
o Zito na direção e o Antônio atrás. E vocês repararam que a rodinha é de madeira, não é rolemã, né? Exatamente. E quem mais? Olha a pescaria aí. Ó. Pescaria, o Luiz Antônio à esquerda, Antônio, eu e meu pai. E pescava ali no riozinho. No né? rio e também no tanque. E o tanque dava para então pescar, nadar? E também tinha um barco. Aí eu remando, o Zito do meu lado também com remo e o Antônio. Ah, e aí aonde que era esse tanque? Esse tanque é do lado do Marcos. Ele fez, meu pai contribuiu na construção com funcionário, com empregado, e pudimos usufruir, tanto de barco como pesca também. Beppe, eu e o Zito. Ah, muito bom. Bom, então o senhor ia contar pra gente como é que chegou a energia elétrica. E o senhor tinha que idade, mais ou menos? Eu estava no 3º ano aqui do sítio. Uhum. Eu entrei com 6 anos e meio, então já está com uns 9 anos, um pouco mais. E outra curiosidade, eu também entrei e fiz na escolinha aqui do sítio, tinha só de 1ª a 3ª série. E como eu entrei com 6 anos e meio, justamente por um primo que mora aqui na frente, que nasceu no mês de abril, entrou e eu queria entrar também. Então minha mãe colocou, com 6 anos e meio, o professor, não, pode colocar. E quando terminei o terceiro ano, a professora falou, não, agora, minha mãe falou, mas ele não podia continuar? Porque para fazer o quarto tinha que ir para Jundiaí. Ah, para Jundiaí. Louveira não tinha. Louveira não tinha 4º ano, tinha que ir para Jundiaí. Ele falou, ele é muito criança ainda para ir para Jundiaí. Ele não podia fazer novamente o 3º ano. O professor falou, não pode. Tem que fazer 2 vezes o mesmo ano. Mas para ele viajar para Jundiaí é muito pequeno ainda, de fato era. O que a professora fez? Bom, vamos dar um jeito, ele pode mudar o nome. Então me pôs o nome de Reinaldo. Então o senhor fez uma vez o 3º ano como Leonardo e uma vez como Reinaldo. Uma vez como... Aí depois você ia fazer o 4º ano em Jundiaí. Daí fui fazer o 4º ano em Jundiaí. Porque para fazer o 4º ano em Jundiaí, tinha que pegar o trenzinho daqui, de manhã, 7 horas da manhã, ia até Louveira, descia, esperava o trem da Paulista, ia até Jundiaí e depois subia a pé para o grupo Siqueira de Moraes. Uhum. Não era fácil. Era uma viagem mesmo. Bom, agora vamos à energia elétrica. O dínamo. O vô comprou, o vô João, né, comprou um dínamo. Comprou um dínamo, mas pequeno, né? E onde colocou o dínamo? Lá na roda d'água do moinho. Então precisou fazer uma série de multiplicações. A velocidade do dínamo, lembro bem até hoje, tinha que ser mais ou menos 2.000 voltas por minuto. Então tinha que girar muito rápido para poder produzir energia. Então fez aquelas multiplicações, aproveitando a queda d'água, né, da roda do moinho, que é uma roda aqui muito grande, e gerava energia. Daí trouxeram a energia até aqui, nos postes e tal, energia, mas não dava para muita coisa, era para luz, iluminação, deu para pôr o rádio, tivemos um rádio naquela época, um radinho RCA Victor de baquelite, lembro até hoje, e então a distração daí era ouvir rádio à noite, à tardinha, porque de dia tinha que brincar. E a energia, ela era constante ou de vez em quando tinha um problema? Ah, não, a energia era só à noite. Só à noite? Por quê? De dia precisava fazer fubá. Ah. De dia tinha que fazer o fubá. E tem aí, depois nós vamos mostrar a pedra, que uma pedra fixa e outra girando em cima que fazia o fubá. Então durante o dia a gente levantava, abaixava a pedra para soltar o milho e fazer o fubá. E à noite invertia, daí levantava a pedra, tinha um sistema, para girar somente o dínamo. Então a roda, ela durante o dia trabalhava para fazer o fubá. Fazer o fubá. E à noite ficava girando para energia. Certo. Então só escutava rádio à noite. Só à noite.
Interessante. E o fubá era feito, vendia um pouco em Louveira, porque era trocar. Chamava trocar fubá. Vinha o pessoal da colônia, não só daqui, mas meio de longe também, trazia o milho e a gente dava o fubá. Agora, dava o fubá, aquela mesma medida, e mais um pouco, né? Cada 25, a gente dava 2 litros de fubá a mais. Ah. Porque um latão de milho vai dar quase 2 de fubá. E além Então a disso, pessoa trazia um latão de milho, levava um latão de fubá e mais um pouco. exatamente. Mais o rendimento que a gente falava, o rendimento. E vendia o restante em Louveira. Inclusive meu pai tinha um costume de ceder, mandava o fubá para o Hospital São Vicente de Jundiaí. Ah, é? Lembro muito bem disso, que o Hospital São Vicente é o hospital de caridade. Naquele tempo era de caridade e de contribuições. E meu pai contribuía com o fubá. Puxa, Uma vez por mês, uma saca de fubá para Jundiaí. Que histórias que o senhor lembra da infância do senhor aqui? Algum acidente, alguma aventura, algo diferente que chamou atenção, assim? Bom, eu já viu, garoto, moleque, sempre tem os trapaços, né? Então era ir nadar no rio sem autorização. O riozinho naquele tempo era bem maior do que hoje. Ali aprendi a nadar no lavador. E depois tinha o rio, mas tinha local fundo no rio, assim mesmo. O riozinho, esse riozinho que passa aqui embaixo, Esse riozinho, que virava a roda d'água. exatamente. Tá. Mas aí o vô e a avó tinham que autorizar isso? Tinha. Não, pode nadar? Se dissesse pode, ia. Se não, não. E às vezes ia sem pedir. Ia sem pedir, e daí tinha uma senhora que lavava a roupa lá no rio, e ela vinha e dedava. O pior é que a gente ia nadar, naquele tempo nem calção não tinha. Nadava, Como é que era? nadava que nem você chegou no mundo. Nadava pelado. E que mais que o senhor lembra de histórias aqui, sei lá, indo pegar o gado, nos sim. morros, ou brincando? Teve um tempo que eu trabalhei, ajudava aqui, e eu gostava muito de gado, né? Ia na cocheira de madrugada, 4 horas, para ver tirar leite. E aprendi. E depois meu pai teve um gado aqui também, e eu que fiquei o cocheiro. Eu que tirava o leite de manhã, soltava o gado no pasto, depois ia buscar à tarde, tirava o leite à tarde também, e andava por esse morro todo. Uma das coisas que a gente fazia, que uma vez foi uma bronca meio grande, a gente subia no alto do morro, era cheio de pedra, pegava a pedra e soltava para a pedra descer rolando. E era bonito ver, viu? Dava cada pulo mais alto que a casa, as pedras. Mas nesses pulos arrebentava a cerca também. E o que aconteceu? Meu pai, vocês estão arrebentando a cerca lá e tal. E então foi Uma bronca. uma bronca meio violenta. E apanhava? Bastante. A gente virou aqui só para mostrar ali a casinha, né? Essa casinha é minha infância, né? Isso foi um presente, né, da avó, né? Minha mãe que fez para os netos. Naquele tempo era muita criança, então foi feita essa casinha aí. Agora eu não estou lembrando quantos anos tem. E meu cunhado pôs um número na casinha, 17. 17 é o número de netos. Ah, tá lá na... Ele pegou um número lá, 17. 17 é o número de netos da avó. E aqui do outro lado está a casa, né? Que foi a casa de toda a minha infância, né? Essa janela aqui onde era um banheiro, era aí. O quarto de banho. E alguma outra história que o senhor lembra, assim, da infância do senhor aqui no sítio? É muita coisa. O que eu falei, né? Tentar resumir 90 anos, né? É muita história, né? Para que o vídeo não fique com 1h30, né? E a época depois que o senhor
ia para Jundiaí para estudar? Como é que era ir para a escola? Então, a sorte é que tanto essa estrada de ferro daqui, Itatibense, e a Companhia Paulista, eles davam o passe. Eu tenho até hoje a caderneta, depois a gente pode até mostrar numa foto. A caderneta da Itatibense, como era o passe, era picotado da Itatibense cada mês, e a caderneta da Paulista também, então a gente não pagava nada. Ah, não pagava para estudante? Não pagava pelo transporte. Era o passe escolar. Passe escolar, exatamente. E aí o senhor descia lá na estação ferroviária e a escola, qual que era a escola? Siqueira de Moraes. Subia a pé. E o pior era o escadão que tinha, até hoje ainda tem. E a molecada a gente apostava quem chegava primeiro em cima. E ia muita gente daqui para lá? Não, aqui do sítio só eu e os irmãos e as irmãs. Em Louveira, sim, daí embarcava o pessoal de Louveira, mas não muitos, não. E todos iam para a mesma escola? Todos para a mesma escola. Agora, você perguntou sobre Jundiaí. Naquele tempo, meus irmãos, uns nasciam aqui no sítio mesmo, mas não havia maternidade, e outros nasciam em Jundiaí. Eu mesmo nasci em Jundiaí. E nasci aonde? Na casa da avó. Ah, é? Eu tenho fotografia, a casa foi demolida, mas tem fotografia. No centrinho de Jundiaí, né? Na Rua do Rosário 151. Agora, a infância do senhor, o senhor nasceu em 32, então quando foi a época da guerra, o senhor estava ali com 10, 11, 12 anos, né? O senhor lembra alguma coisa? Mudou a rotina de vocês aqui no sítio? Nessa época, pelo que o senhor está falando, o senhor estava indo já para Jundiaí, para a escola, né? Mudou alguma coisa? O que o senhor lembra da época da guerra? Foi uma crise, né? A crise foi mundial, logicamente, no Brasil também e aqui no sítio também. Eu só lembro que faltava alimento. O trigo era uma coisa que não tinha, pão, por exemplo, já era difícil. Filas para compra. A sorte é que no sítio, naquele tempo, produzia muito mais do que hoje aqui. Porque nós tínhamos plantação de arroz, plantação de feijão, mandioca, milho em quantidade, inclusive vendia, né? E depois frutas também tinha abundância, né? Mamão, laranja, banana. Hoje já quase não tem. Hoje é difícil a mão de obra na lavoura. Uma lavoura hoje, para compensar, tem que ser uma lavoura mecanizada, né? Com tratores. E aqui é uma região muito acidentada. Uma que é difícil, máquinas. E mais difícil também, mão de obra, né? Mas naquela época produzia... O que produzia aqui dava para a gente viver. E também pescava? Sim, tinha peixe no rio. Tá bom, a gente está aqui do lado da pedra, vamos mostrar a pedra? Então essa é a pedra chamada Mó? Mó. Então, ela tem um sulco aqui. Essa aqui era a pedra que girava. Essa parte aqui ficava para baixo. Então ela girava. Aliás, perdão, essa aqui ficava em cima. Isso aqui para baixo. Aqui era encaixado o eixo. E aqui tem os sulcos. O milho caía aqui no meio. Logicamente ia correndo para cá. E aqui é triturado. Saindo o fubá. Então ela aí ia moendo e ia jogando para fora? Ia jogando para fora. Havia um círculo de metal em volta, onde tinha a bica também. Depois vou mostrar outra pedra também. E essa pedra interessante, ela é toda áspera. Mas essa aspereza vai gastando, né? A gente vai comendo essa aspereza. Isso aqui logicamente, ia misturando o fubá. E de vez em quando ficava lisa, né? Precisava fazer o quê? Com um picão, picotar toda a pedra. Esse serviço meu pai que fazia, eu lembro bem dele fazendo,
com um picão, ia batendo para deixar ela áspera novamente. E aí, então, com esse trabalho deixava a pedra áspera para poder dar atrito e quebrar o milho, né? Quebrar o milho. Ah, Conforme levantava a outra pedra, saía a quirera, que era para criação, né? Para porco, para galinha, para os pintinhos. A galinha comia o milho mesmo, mas para os pintinhos, então era quirera. Levantava a pedra, saía um fubá grosso. uhum. Se abaixasse a pedra, saía um fubá fino. Se abaixasse mais, saía a pedra. Bom, essa aqui é outra pedra então, né? Essa é a lisa, é isso? Isso, essa pedra é lisa. Então ela é diferente, mas como eu disse, ela ficava, uma girava e a outra ficava fixa. Uhum. E a girando também é a mesma coisa. Tinha que fazer, picar, deixar ranhuras, né? Ásperas. Para poder dar o as atrito, duas né? pedras. É. Eu tô filmando ali embaixo, tem o que a gente chama hoje, né, da serra, né? Ali era uma casa antigamente, ali morava gente. Sim, ali foi sempre habitado. Quando o senhor era criança já tinha aquela construção? Tinha construção, aquela construção feita com tijolo que o avô fazia. O velho Luiz Gonzaga fazia tijolo, tinha olaria aqui com as iniciais dele. Depois a gente mostra o tijolo também. Tem tijolos. Uhum. Essas casas quase todas construídas com tijolo produzido aqui. E aí morava então gente que trabalhava no sítio. Trabalhava no sítio. E tinha outras famílias que moravam? Ah, sim. Eu me lembro de ter 10 famílias morando aqui, 10 casas. Eu acho que tem até mais de 10. Lembro bem de 10 casas. Hoje tem talvez meia dúzia. E essa parte aqui, ela encaixava na roda d'água? Como é que era? Não, a parte de lá era emendada no eixo. Aqui ele vai fazer a emenda no eixo da roda d'água. Esta parte aqui, de engrenagem, tinha um outro, não sei se ainda tem aí, que ia na vertical aqui. Tinha um peão, então essas engrenagens tocavam esse peão, que é mais ou menos dessa grossura, mais ou menos, que ia para a pedra. Ah, certo. E o senhor trabalhava aí nisso também? O senhor ajudava? Precisava, né? E tem uma história que o senhor quase prendeu uma vez. O que sim. que aconteceu? Foi engraxar. Engraxar o quê? Isso é o tempo que tinha o gerador de energia, o dínamo. Eram as transmissões, né? Eu fui engraxar, enfiei a mão entre os raios e ficava sempre caindo água na roda. E nessa caiu água, a roda girou e a minha mão ficou presa. Nossa. Não sei como é que eu consegui fazer voltar, e patinou a roda e tal, mas aqui está até hoje, a gente percebe amassado essa parte aqui onde prendeu. Mas naquele tempo nem médico foi, nada, né? Não chegou aí para o hospital, nada? Nada. Só fui sair, consegui sair, sentei, fiquei acho que uns 15, 20 minutos sentado até voltar. E o senhor estava sozinho então? Sozinho lá embaixo. Depois subi devagar, cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, não, você está branco, o que aconteceu? Daí é que eu fui contar. Inclusive a mamãe estava lá, estava aqui na casa. Então o senhor já... Não, era solteiro. Era solteiro. O que é essa foto, pai? Aí nós temos o prédio onde funcionou a máquina de beneficiar café. E ele foi todo destruído num vendaval que teve lá? Foi um furacão. E do lado esquerdo não foi destruído. O que era lá? Do lado esquerdo é a casinha do moinho de fazer o fubá. Onde moía o milho. E aí é dentro do moinho, então, né? Exatamente. Do lado esquerdo é o dínamo que gerava energia para o sítio. E do lado direito é a pedra que a gente acabou de ver, certo? Certo. E aí eu vou, né? Meu pai ao lado do moinho, era o orgulho dele esse moinho aí. Onde fazia o fubá. E tem ideia que ano que foi essa foto? 45. Olha só, que bacana. Bom, e na época que o senhor era criança, tinha algum passeio? Assim, qual que era a distração aqui? A distração, ir no rio pescar. E nadar? E nadar escondido às vezes com ordem, às vezes sem ordem. E
E o riozinho tinha peixe, mas a gente ia pescando daqui até a Badia às vezes. E outro passeio também era toda noite o trem ia até a estação para ver o trem passar. Era o divertimento. E aos domingos, sábado e domingo, o povo todo aqui ia para a estação. E o trenzinho eram 2 vagões somente, né? A máquina, o vagão do carteiro que tinha, e do homem que pica a passagem, já recordo como é que chama, nem sei o nome dele. E ia para ver o trem. Então a distração era ver o trem passar. E o trem sempre parava, porque sempre deixava alguma coisa? Ah, não, era parada obrigatória aqui, porque se não parasse aqui, tinha uma estação na Badia, Luiz Gonzaga, Tapera Grande, Itapema, Pedreira e Itatiba. Essas eram as estações. Bom, vamos falar um pouco da vida profissional do senhor. O senhor... A distração também era o futebol, né? Futebol brasileiro sem futebol. E tem uma foto de um jogo que teve na Badia. Eu tenho uma foto, depois a gente pode mostrar também. Eu e mais 2 irmãos jogando. E o futebol era que final de semana ou todo dia? Não, só final de semana. Ah, é? Pô, então temos mais algumas fotos aqui, pai. Essa primeira aqui é de futebol. O time de futebol do sítio. Eu à esquerda de goleiro e à direita, abaixado, o meu irmão Antônio. É um jogo realizado na Badia. E até o senhor comentou que esse jogo, que o senhor pegou um pênalti, não foi? Que legal. E era comum, porque vocês estão uniformizados, era... Antigamente os políticos, candidatos a vereador, patrocinavam, dando bola, dando camisa. Muito bom. E o uniforme do senhor era branco? Na foto está branco, né? Era branco? Azul. Azul? Azul e faixa branca. E naquele tempo pode ver que alguns estão de gorrinho. É verdade. Era comum? Usava o gorrinho. E aqui, essa foto é o senhor? Lá no tanque, do lado do Marcos, a gente utilizava o tanque para pesca, para barco e também para natação. Muito bom. E aqui o senhor está com quem? É no tanque do Marcos também, Também, né? Tem para baixo daquele tanque grande, tem esses 2 tanques menores para criação de carpas. Eu, do lado direito, e o primo, Luiz Antônio, à esquerda. E essa outra? Em frente à casa do meu avô, do Luiz Gonzaga, eu à esquerda e o Luiz Antônio. Certo. E essa foto já é na cidade, né? Já é em Jundiaí. Eu à esquerda e o outro primo, Eduardo. E aqui? Lá no sítio, em pé, o Antônio, meu irmão. No centro, o Brasílio, primo, e eu. Certo. Pai, uma coisa que chama a minha atenção é a quantidade de fotos que vocês têm. Foto ali no tanque, né? Foto do voo, aquela de 45, né? Não era comum, na década de 40, né? Ter tanta foto assim. Tem aquelas fotos do moinho e tal, foi um fotógrafo mesmo, o João Jankso, de Jundiaí. Ele era da Gazeta e eu tinha um tio que trabalhava na Gazeta. Então levou o fotógrafo até lá e fez umas fotos bonitas. Essa daí, por exemplo, o Eduardo tinha máquina fotográfica, que o pai era da Gazeta. E o irmão do Brasílio, o Ângelo, também tinha uma câmera. Então, por isso que tem vários momentos assim que tem registro, né? Mesmo quando vocês eram crianças, né? A gente viu fotos ali. Pouco, mas tinha. Porque para aquele período, né, não era tão comum, né? As pessoas andarem com câmera. Não tinha. Muito bom. Então, vamos seguir com o vídeo aqui. Bom, então vamos mudar para uma outra fase aí desses 90 anos. A vida profissional. O senhor se formou, né, como professor e aí foi lecionar, foi dar aula, né? Certo. Para onde que o senhor foi? O senhor dava aula para que séries? Como é que foi o começo dessa vida profissional? Eu me formei professor em Jundiaí, depois nós fizemos curso de aperfeiçoamento, depois eu fiz um curso de administração escolar, fiz pedagogia.
E começamos a trabalhar. No início, trabalhei um pouco como substituto, tem fotos também aí, do Conde de Parnaíba, em Jundiaí. Depois, a primeira escola que eu ingressei, era ingresso. Naquele tempo, ingressar tinha que ir longe, não tinha escola por perto, assim, vaga. E a minha primeira escola foi em Cândido Mota. Fica perto de onde, Cândido Mota? Tem no mapa. Fica perto de Ourinhos. Hoje deve ser uma cidade grande, porque eu ingressei em 1958. Me formei em 55, já em 58 consegui ingressar. O senhor se formou em 50? E 5. E aí, de 55 até 58? Eu fiz alguns cursos, inclusive um curso eu fiz, mas depois que eu voltei de lá, porque hoje não existe mais. Nós fizemos um curso de 2 anos, que é o curso de administração, e esses 2 anos a gente ganhava e não trabalhava para estudar, como se fosse uma bolsa. Dava certo. vaga para acho que 10 alunos, eu consegui essa vaga. Poxa, que bacana. Então o senhor foi para Cândido Mota e depois Cândido Mota. Depois para Jundiaí. Não! E depois o senhor foi para onde? Bom, deixa eu falar Cândido Mota, para ter uma ideia, ia daqui para Jundiaí, geralmente de ônibus. Daqui não, de Jundiaí para... Daqui para Jundiaí de trem. Não, naquele tempo já tinha ônibus? Estava morando em Jundiaí. Então a gente ia de ônibus até São Paulo. Em São Paulo pegava na Júlio Prestes, pegava Sorocabana, que também não existe mais. Depois viajava... Sorocabana é uma linha de trem, tá? Viajava até Cândido Mota. Mais de 10 horas de viagem. Nossa! Saía de São Paulo às 8 da manhã, ia chegar em Cândido Mota perto das 8h30, 9 horas. Chegava na cidade, descia, ia para pegar o ônibus para ir para a escola. A escola ficava rural. Era uma escola próximo ao Paranapanema, ao rio Paranapanema. E é uma escola interessante que eu escolhi como escola masculina. Naquele tempo os homens davam aula para a escola masculina. Quando eu chego na escola, só tinha menininhas. Primeiro ano, só meninas. Daí era um local bem retirado, bem pobre, fazenda. Uma fazenda mas era cana naquela época, o café também não tinha mais, então muita cana. E qual que era a primeira série? Primeira série, primeiro ano, né, que dei aula. A parte de alfabetização. Alfabetização. Terminei a alfabetização, foi no meio do ano, foi em agosto, que as crianças já estavam quase alfabetizadas. E aí terminei aquela fase de alfabetização, ainda bem, né? O início da alfabetização é mais difícil, naquela época. E ficamos lá, fiquei lá até o final do ano. E aí depois? Depois foi removido, daí viemos mais perto, foi removido para Ribeirão Pires. E aí o senhor ficou lá quanto tempo? Em Ribeirão Pires fiquei 2 anos. E aí depois de lá? Depois de lá de Ribeirão Pires, também era escola isolada, era fora da cidade. Pegavam um ônibus para ir para a escola, daí já é mais perto. De lá foi removido para Francisco Morato. Viajava, daí já era casado. Então viajava, morava numa pensão no início, a Sara estava em Jundiaí. Viajava de Ribeirão Pires a Francisco Morato, que não tinha uma condução direta de Jundiaí para Morato. Tinha que ir até São Paulo e depois voltar para Morato. Então viajei de Ribeirão Pires, depois de casada, para Francisco Morato. Depois de Francisco Morato, daí consegui uma remoção para Jundiaí. E aí o senhor já foi para o Conde? Daí já fui para o Conde de Parnaíba. Conde do Parnaíba é uma escola que fica na rua central, na rua Barão. A mais Barão central de de Jundiaí. E aí é interessante que nessa escola meu pai foi professor, foi diretor também lá, não foi? Foi diretor. E a minha mãe foi professora, a minha irmã estudou lá e eu estudei lá. Então todo mundo
Passou porque era perto, né, da nossa casa, né? Era. E aí o senhor trabalhou no Conde, então o senhor foi professor e diretor lá, e depois o senhor foi para uma outra escola. Trabalhei no Conde Parnaíba, depois houve um remanejamento de professores. Falta de alunos, então 10 professores tiveram que sair do Conde Parnaíba. E foram remanejados para as escolas que tivessem vaga, né? E foi um transtorno danado nesse período, que sair dali do centro da cidade e ter que pegar outra escola. E eu tive chance de pegar uma escola central, mas daí um colega meu falou, não, vai para a minha escola que depois você vai como assistente, que seria um vice-diretor, né, mais ou menos. E fui para o Caxambu. Ele falou, eu vou trabalhar na delegacia, você pega a minha vaga, daí fica no lugar. E foi para o bairro do Caxambu, que é distante de Jundiaí, uns 8 quilômetros. Esse amigo foi o Perini? Perini, exatamente. E aí, então o senhor foi lá a princípio como professor? Trabalhei na sala de aula acho que quase 6 meses, sala de aula. Daí já dando aula lá já tinha até a 8ª série, então dava aula de educação moral e cívica e outra matéria também, organização social e política no Brasil. E aí, isso foi final da década de 70? Foi, exatamente. E eu gostei também, porque justo o primeiro ano que fui dar aula era a 8ª série naquele tempo, já me convidaram para Paraninfo, a primeira turma formada lá, então eu fui Paraninfo da turma, e foi muito bom. Essa foto de formatura, né? Formatura de professor, em 1955, em Jundiaí, Instituto de Educação. E aqui é um grupo de professores de formatura também da curso de administração escolar, 62, 63. E agora já vai aparecer a primeira escola do senhor lá em Cândido Mota, né? Escola de Cândido Mota, eram 3 classes, aqui o desfile do 7 de setembro, reunindo as 3 classes. E aqui já vai aparecer o prédio mesmo da escola, prédio onde eu trabalhei. Esse prédio eu pintei depois. E aqui eram 3 professores, né? São vocês 3 aí, né? Os 3. Agora o senhor e o outro colega professor, né? E aqui a casa que o senhor morou? Morei nos fundos dessa casa. O lago, onde fazia umas pescarias na hora de folga. A casa sede da fazenda, onde morava a professora. Aqui já é Ribeirão Pires, né? Primeiro a escola de Ribeirão Pires, já no ano de 60. Aí a maioria é japonês, né? São alunos, a maioria japoneses. E aqui é uma cerimônia que teve lá em Ribeirão Pires. Foi o diploma, entrega de diploma, inspetor de alunos, a Sara foi inclusive para a festa. E aqui agora já é no Conde do Parnaíba, em Jundiaí, né? Jundiaí, Conde do Parnaíba. Já grupo de professores, né? E aí o senhor foi diretor nessa foto? Fui diretor, aí estou como diretor numa das classes. E depois do Conde, então, é que o senhor foi lá pro bairro do Caxambu, né? Exatamente. Para a escola professor Getúlio Nogueira de Sá. Fiquei no Caxambu quase 10 anos. Aí foi uma formatura também dos alunos. Primeira turma de formandos, inclusive fui convidado a Paraninfo do grupo. Que bacana. Então, um grupo de alunos aí. E aí o senhor comentou que recebeu algumas homenagens, essa é uma delas, né? Uma placa aí homenageando. Aí a 8ª série o senhor criou uma cultura lá de fazer uma viagem com a turma, não foi isso? Sim. Aí que começou o vínculo com o turismo. Foi. Eu sempre gostei de viagem, então saía com a criançadinha de grupo mesmo, ia para São Paulo, todo ano fazia zoológico, aeroporto de Congonhas, que eles adoravam, o museu lá do Ipiranga. E quando fui para o Caxambu, eu incentivei os alunos também a fazer viagens, né? Então nós fazíamos uma campanha durante o ano todo, vendendo salgadinhos e tal no pátio. Eu mesmo trazia para os alunos, eles vendiam. Depois o dinheiro, peguei um pai de aluno, abri uma conta no nome do pai do aluno e minha conta. Todo mês fazia um balancete, fixava no quadro lá do movimento, quanto entrou, quanto saiu. Tá bom, não saía nada, né?
E todo ano depois a gente fazia isso, com cada turma. Então esse dinheiro que era arrecadado ali financiava a viagem dos alunos. Teve ano que eu devolvi dinheiro para cada aluno, sobrou. E a viagem não era viaginha para próxima, não. Todas as viagens que eu fiz foi Sete Quedas, Foz do Iguaçu. Aquele tempo havia Sete Quedas. Guaíra, né? Guaíra, e Foz do Iguaçu, passando às vezes por Curitiba. Fazia também Santa Catarina, as praias. Então a gente fazia as viagens longas, de pelo menos 5 dias. E os alunos, imagina, aquilo era um... Nossa, até hoje, às vezes eles fazem reuniões, já faz quase 30 anos que eu saí de lá. Sou convidado para participar dos jantares deles, almoço. Tenho placas que, há 2 anos atrás, me deram uma placa muito boa, muito bonita. Lembrando do Como é que do é? diretor e das viagens. Exato. Foi... Ao mestre com carinho, a eterna recordação, uma coisa assim que está escrito. Ah, que bacana. Bom, a gente está aqui agora, só fazendo uma pausa aqui na questão das viagens, da vida profissional, né? Aqui está do lado da horta, né? Que o senhor está sempre aqui, né? Ah, sim. Tanto para colher como para trabalhar também, né? O que o senhor faz aqui na horta? Oriento caseiro, plantio, a compra de mudas, compra de adubo. Ontem nós fomos comprar adubo. Final de semana vem regar? Vem. Não, durante a semana também. Tem que uma supervisãozinha. E aqui atrás, essa casa que tem aqui, ela é uma casinha que o senhor reformou, né? Mas ela faz parte da história da vida do senhor, né? Muita história. Cada vez que eu passo aqui, isso aqui tem muita história. Aqui eu aprendi a ler. Aqui era a escolinha, né? A escolinha do sítio. Então, aqui que o senhor foi Reinaldo, é isso? Mas então, aqui... aumentamos um pouco só. Aumentamos um quarto, fizemos mais um banheiro. Então, vamos sentar ali na varanda? Uma curiosidade. No meu tempo aqui, na escolinha do sítio, não tinha banheiro. A escola sem banheiro? Sem banheiro. Não tinha banheiro, não tinha quadra de esportes, não tinha biblioteca, não tinha que mais? Sala de computadores. Não tinha internet. O que tinha na escola? O professor, um quadro negro, pequeno. E uma sala. E a sala eram 3, primeira, segunda e terceira série. Tudo junto? Tudo junto, numa sala só. Eu queria comentar que não tinha banheiro. Como é que a criançada fazia? Dava um jeito, né? Do lado de cá, naquele pilar do central, ali era o banheiro dos meninos. E do lado de lá, as meninas é que faziam. Então estava tudo organizado. Bem organizado. E quanto tempo que era de escola? 3 horas e pouco, não chegava 4 horas. Na parte da manhã e aí à tarde estava livre. E a professora vinha de Jundiaí. Pegava o trem da Paulista, pegava o ônibus lá, trem da Paulista, Itatibense. Daí descia aqui. Descia a pé daqui na estação. Acho que dá uns 300 metros, não? Mais ou menos. Era só subir o morro. Então vamos sentar ali na varanda, a gente conversa mais um pouco. Bom, aqui é dentro desse prédio, né? Dentro da casa que antigamente era escolinha, né? Nesse local eu aprendi a ler e escrever, fiz até o 3º ano. E essa foto aqui é a frente, como era, ainda tá até com a placa escola, né? É original. É como era antigamente mesmo. E aí são os sobrinhos. Bom, agora conta pra gente o que é essa foto. Era o Uber de antigamente. E eu e meu irmão Antônio fazíamos carretos. E aí se foi um carreto para Aparecida. E aí tinha outro para Pirapora. Então... Levava uma família. As famílias. E essa foto, pai? É o senhor? É a primeira Eucaristia. Não lembro exatamente o ano que foi, mas eu devia ter 9 anos por aí.
Essa foto é de 54 em Campos do Jordão, é isso? Pico do Itapeva. Só via naquele tempo pedra em cima. E essa foto... Tinha um ranchinho de sapé. E essa foto é de 53. Em Jundiaí. Jundiaí. Primeira festa da uva. Bom, a gente está aqui então na varanda da escolinha. Na varanda da escolinha. Na época da escolinha não tinha essa cobertura, né? Não. Era só... como o senhor falou, era só uma sala, na verdade, né? Sala. Essa área aqui é onde a gente fazia fila para entrada. E como é que era a aula, assim, com as crianças de primeiro, segundo e terceiro ano juntos? Não, é difícil dar aula para 3 séries diferentes. Então eram separadas, eram 3 fileiras de carteira, né? Então cada fileira já colocava separado. Principalmente primeiro ano, que precisa de uma atenção maior, né? Terceiro ano já podia dar na lousa alguma coisa para copiar, enfim. Mas a primeira série precisa estar a presença do professor ali constante. Né? E tinha muita criança? Quantos alunos? A média era 30 a 40, bem mais do que tem hoje aqui. É impressionante. Nossa, 30, 40 crianças? Tinha. Nossa, bastante. Tinha sempre mais de 30 crianças. É um bom desafio para a professora, né? Era. E hoje diminuiu tanto que nós temos a escolinha aqui do sítio, é outro prédio. Por sinal, meu pai que cedeu o terreno, foi construído então outro prédio lá, aqui próximo, e começou funcionando. Ele deu o terreno porque minha irmã veio morar aqui no sítio, a professora também. São vários professores na família. E essa irmã, professora, queria vir para cá, então meu pai construiu o prédio e ela foi trabalhar lá no prédio. Ele cedeu o terreno e a construção foi a prefeitura ajudando e a comunidade também. E chegou a funcionar em 3 períodos. Nossa. De muitos alunos. Foi a tia Maria que deu aula. A tia Maria deu aula um bom tempo, aposentou aí. E por incrível... Isso sendo professora do Estado, né? Sendo professora do Estado. E aqui, no início, era só professor, não tinha servente, não tinha merendeira, não tinha nada disso. Professor de aluno. Nada. E quando mudou para lá, o número de alunos aumentou, daí a prefeitura que passou a dar uma assistência. Inclusive a escola passou a ser do município também. Então tinha servente, fazia limpeza, manutenção, merendeira também, e o professor. E chegou a ter 3 períodos. Nossa. Hoje a escola está fechada. A escola de lá, nova, está fechada. Porque a prefeitura é bem mais econômico, arranja uma van, passa no bairro, pega a criança e é número pequeno de crianças. E leva até Louveira. Nem na Badia tem mais escola funcionando. Leva para Louveira. Leva para Louveira, lá tem servente já pago, tem a merendeira, então a prefeitura economizou com isso. Porque o número de alunos aqui caiu muito. Bom, a gente está aqui com outro assunto que a gente mencionou agora há pouco, com o tijolo. Esses tijolos foram... Nossa, é bem pesado mesmo. Eles saíram daqui dessa escolinha, né? Tiraram da casa daqui quando a gente fez a reforma agora. E tem 2 modelos aqui, né? Tem um LG e um LM. O que é LG e LM? LG Luiz Gonzaga e LM Luiz Gonzaga Martins. E tinha não sei se eu devo ter, LGM, que é Luiz Gonzaga Martins. É tudo da mesma empresa. Olha o tamanho, dá para ter uma ideia, né? Do tamanho, da espessura, o peso, olha, eu vou falar para vocês, é pesado, viu? Então esses são os tijolos que o meu bisavô fazia, né? E esses tijolos eram usados em Jundiaí também, não eram? Tinha. Ele tinha casa em Jundiaí, o avô tinha muita casa em Jundiaí. Não lembro certo a quantidade de casas que ele tinha, ali no centro da cidade. E levava para Jundiaí para construção. Inclusive, não está aqui. Tem uma bandeira de porta que eu consegui pegar numa demolição de casa lá,
E na bandeira da porta estava está lá ainda. A bandeira de porta é uma estrutura de ferro de enfeite, né? Que colocava em cima Decorativa em cima da casa. Agora, o mais interessante é que essa peça, naquele tempo não havia solda elétrica. Toda trabalhada, feita com rebites, que a gente nem percebe o rebite. E aí nessa bandeira tem as iniciais dele, né? LGM. E a data. E a data da construção da casa. Cada casa, então, nessas casas eram 4 casas que eu lembro. E tinham iguais e todas elas com essa bandeira. A gente chamava de bandeira, não sei qual é o nome. Bom, no meio de tantos assuntos, a gente fica, né, falando um pouco daqui, um pouco dali. Fala um pouco das viagens, né? Que quem conhece meu pai, né, sabe que meu pai a vida toda viajou, né? Então, as viagens começaram com essa que a gente começou a contar, com essa história, né, dos formandos de 8ª série da escola lá do bairro Caxambu, a escola Getúlio Nogueira de Sá. Exatamente. Né? Não, foi até antes. Quando eu estava no Conde Parnaíba, os alunos de quarto, nós demos aula, eu e a Sara, para 4º ano. E a gente costumava levar os alunos. Levava para... Essas excursões curtas que o senhor falou, né? Curtas de um que dia. Para Ipiranga, para Porto. Levava para Rio Claro, conhecer ali o Horto Florestal de Rio Claro. Levava para Piracicaba, conhecer a Luiz de Queiroz, que é muito bonito também. E fazia contato com o pessoal da agência, né? E depois com as 8ª séries, então isso aí sim, seriam excursões maiores, ficava aí a base de 5 dias, geralmente 5 dias. E pegava os ônibus na agência, na São João Turismo. E o turismo naquela época era muito grande. E depois de alguns anos, um dos donos da agência falou: você não queria nos ajudar acompanhando viagens? Estava sem gente para acompanhar viagens. Falei: mas nunca fiz isso, não tenho informação nenhuma sobre isso. Não, dá, a gente ajuda e tal. E comecei. A primeira viagem que eles me deram foi uma sul do Brasil. Sul do Brasil, 10 dias. Deram orientação, como é que teria que ser a viagem e tal. E fomos. E gostaram, os passageiros gostaram, eu também gostei. A família também gostou. Ele, principalmente, gostou muito. Ele conheceu quase o Brasil todo, desde pequenininho, ia junto, né? Então foi o início de turismo e trabalhei com a São João depois, ainda dando aula, ainda na direção, nos feriados, nas férias, viajava direto. E depois que aposentei, então mais ainda. Daí já com viagens mais longas. E com isso, ainda falo, até hoje tem a agência, que às vezes fazem reuniões lá, me convidam. Eu falei, na agência eu me enriqueci muito. Enriqueci com o conhecimento do Brasil todo, um pouco da Europa, um pouco dos Estados Unidos, um pouco da Argentina, um pouco do Paraguai, um pouco do Chile. Então, enriqueci também com os amigos que conquistei, que eu fiz durante tantas viagens. Foi mais de 40 e tantos anos viajando. Parei agora com a pandemia. Então nós fizemos viagem para o Brasil todo, desde norte, nordeste, centro, sul. Júlio tinha o Brasileirão, né, que era o mês todo, né? Brasileirão, viagem do mês. Saía de Jundiaí, ia para o Rio de Janeiro, e aí fazia toda a costa do litoral, parando, logicamente. Íamos até Belém do Pará de ônibus. Depois de Belém do Pará, pegava um avião, ia para Manaus, o ônibus descia. E fazia uma escala em Santarém, né? Não saiu do avião, mas... Né? O avião descia em Santarém. Na época, pelo menos, eu lembro que era um aeroporto bem pequeno, né? Dá a impressão que ia descer na água. E aí, depois de Manaus, vinha para Brasília, não era isso? Manaus, Brasília. O ônibus saía de Belém do Pará e ia para Brasília, vazio. Às vezes tem passageiro que gostava de ir até Brasília, de ônibus.
A minha mãe chegou. Vem aqui, mãe. Senta aqui, ó. A gente tá batendo papo aqui. Ah, então tá bom. Então vamos bater papo. E aí saía de Manaus ia para Brasília, o ônibus ele fazia Belém-Brasília, e aí ele pegava os passageiros em Brasília. De Brasília, ia para descansar, ia para Caldas Novas. E isso era um mês todo de viagem, né? Naquele tempo nem era Caldas Novas. A viagem ia para Pousada do Rio Quente. No início, nem Caldas Novas, não havia nada de água quente ali. Quantos anos que você falou de viagens? 40 e... Com a São João, uns 44 anos, mais ou menos, viajando. Essa é a credencial da Embratur, né? Para acompanhar os grupos era necessário ter uma credencial. Então nós teríamos em São Paulo. Essa é uma das muitas que o senhor teve, né? Eu vi anotado nessa foto o ano de 74. O que era? Saía com os alunos, né? Ida para São Paulo? São Paulo. Uhum. Aí é uma das centenas de viagens que o senhor fez, né? Com ônibus da São João, grupo, né? Uhum. E essa foi para Caldas Novas. Eu vi anotado nessa foto escrito Lembrança de Brasília, mas essa é uma imagem típica, né? O senhor filmando e o ônibus da São João, né? Além do ônibus da São João, utilizávamos também ônibus de outras companhias. Aí da West Side, né? E essa placa aí, placar, né? Para cá foi uma brincadeira de um dos passageiros, o Luiz. Ah, que bacana. Em Cancún, né? Em Cancún. Aí o senhor falou uma outra coisa, o senhor falou que o senhor enriqueceu de cultura e de amigos, né? E e a família, né? Porque a gente viajou muito, né? Imagina, com salário de professor, né? É tudo que a oportunidade, gente né? pôde viajar, né? Agora, a questão dos amigos, né? A gente lembra aqui, né, com o coração repleto de saudades, né? De gratidão também ao seu Hermes, né? Lá da São João, né? Os irmãos, né? Toda a família a São João Turismo era uma família, né? E o seu Hermes ficava na parte de turismo ali, né, da agência. Acho que dos irmãos foi que o senhor teve um pouco mais de contato, mais né? contato, exatamente. E as filhas, as pessoas Até hoje muito me queridas e fizeram parte da nossa história, né? Sem dúvida. Da vida do senhor desses 90 anos, né? Tantas décadas aí que eles fizeram parte, né? Há uns 20 dias atrás, ainda nós fomos convidados. Eu e a Sara fomos num chá ali na agência. Com os amigos lá da agência. Então, os amigos. Outro amigo que eu estou lembrando é o Aíbe, né? Sim. O Aíbe é amigo de quantas décadas? Desde a infância. Desde a infância. É mesmo? Uns 12, 13 anos. Quando foi para Jundiaí para estudar? E como é que o senhor conheceu o Aíbe na escola? Na escola? Na escola. Ah, e o Aíbe, o senhor estudou Estudamos juntos. na mesma sala, mesmo? Eu não falo. Ah, que bacana. E nessa época, então, já foi feita a amizade. E até hoje, o Aíbe viaja, né? Viajou muito, né? Com o senhor. Muito. E sempre ali, né? Com ele, com a família dele também. Pessoas queridas, né? Com a São João depois foi diminuindo. E daí eu comecei a viajar mais com um grupo de professores para as colônias de férias. É uma viagem mais simples, né? Que uma viagem longa, ela é trabalhosa. É muito prazerosa também, porque a gente está conhecendo lugares novos, mesmo que vá para o mesmo lugar, cada viagem o lugar está diferente. Situações novas. Situações e novas pessoas também. Então, esse contato com o povo é muito prazeroso. E é muito comum, né? Estar andando nas ruas de Jundiaí, né? E alguém vir cumprimentar, né? Sim. E ou é de viagem ou de escola, né? Porque imagina, 40 e tantos anos viajando, né? Os laços de amizades foram muitos, né? Então é muito comum estar andando com eles em Jundiaí e vem alguém, né? Cumprimentar. Sempre tem alguém. Sempre tem um conhecido. Sempre. Isso que eu falei, é uma grande riqueza, né? Ter os amigos.
Quer dizer, a viagem, então, a Sara sempre viajou junto também. E eu trabalhava, ela ganhava a viagem. Eu fazia o chá. E os filhos também, tanto o Léo como a Jussara, a Ju, todas as viagens. Ela já logo precisou parar porque estudava, era mais velha. Ele aproveitou um pouquinho mais. A gente mas teve esse privilégio aí De viagens aí para... Desde... o Brasil todo, O né? Brasil Gente? todo, ali, Fernando de Noronha, Ilha de Marajó, Pantanal. Esses dias eu estava vendo viagem para Bonito. Tudo diferente, tudo mudou muito. Bom, falando sobre mudança, né? Hoje a gente está filmando num celular, vai postar depois na internet o vídeo. Na época do senhor, a parte de tecnologia, né? O senhor viu nascer, né? Fax, telefone. Tinha telefone no sítio? Não. Então, o senhor viu, né? Bom, energia elétrica, né? O senhor falou que não tinha, né? Não. Então, imagina, energia elétrica, a parte de comunicação, de transporte, né? Carro tinha aqui no sítio quando o senhor nasceu, não tinha? Tinha um carro, esse carro meu pai comprou junto com o irmão, era um Dodge 27. Dodge 27. Foi usado pouquíssimo. Acho que foi usado até, meu pai ainda fala que foi usado até 1932, logo depois que eu nasci. Mas não usaram mais. Porque daí foi a crise do café né, todos os problemas, a própria revolução, né, em 32, né? Mas a mudança foi muito grande, muito grande. E eu sempre gostei de imagem, de som. Máquina fotográfica, a primeira que eu comprei é a maquininha caixão, Capsa pinta vermelha. Tirava comprava o filme, eram 8 fotografias. E para ficar econômico, ela tinha um dispositivo que se dobrava. Fazia uma foto pequenininha, mas dava 16. Depois eu comprei uma Super 8, que precisava revelar o filme também. Uma filmadora, né? Filmadora Super 8 de filme. E sobrava para mim carregar. E depois é que veio. Então o vídeo já foi uma revolução. Eu tive o vídeo 2, esses que carregava a maleta onde estava o vídeo e a câmera no ombro. Né? Mas aí, assim, até cabe ressaltar isso, né? O senhor sempre foi uma pessoa que inovou, né, nessa parte de tecnologia, porque, por exemplo, nas viagens, né? O senhor fazia a apresentação depois com slides e fita cassete gravada com narração, com música, né? E não tinha vídeo naquela época, né? Não. Aí depois, com o vídeo, aí o senhor fazia a edição. Filmou tantos casamentos, né? Eventos e tal. E aí fazia a edição, colocava, né? Escrito. Então, assim, o senhor sempre estava, né, um passo à frente aí, aproveitando, né? Nas viagens, eu filmava, primeiro era slides, tirava os slides, né? Depois fazia a reunião do grupo, com chá e tal, e projetava os slides. E com narração também, né? Nas viagens, eu fazia também outra coisa, para os guias que não tinham dificuldade em falar e tal, em ler até. Tinha guias que tinham dificuldade até de ler. O que a agência me pediu? Eu tenho até hoje. Gravava em fita cassete, narrava os locais, seguia a ordem do roteiro do ônibus, e daí ia chegando no local, o guia punha a fita. E aí dava informações históricas, geográficas, Exatamente. censitárias, várias informações sobre as cidades ou os locais turísticos, né? Então, e essa narração com música e tal, mas assim, não tinha um estúdio, né? Era um aparelho 3 em 1, né? E aí era colocar, abaixar a agulha, levantar a agulha, né? Diminuir o volume, tudo na unha ali, né? E para os guias também eu fazia também daí por escrito, mas datilografado, não era
máquina de datilografia, né? Escrevia os roteiros, né? E para pesquisar roteiro? Naquela época não tinha Google, né? Não tinha. Sabe como é que era feita a pesquisa de roteiro? Como que era? Na agência eles guardavam suplementos de turismo. E depois, separando então, eu fui lá, aquela pilha de suplementos de jornal, uma página de turismo. Daí eu separei por estado. Então, cada estado, e pesquisava por ali. Ia vendo e fazia os roteiros para os guias, para os outros guias, para ter uma... Chegava numa cidade, às vezes não tinha guia local, para o guia saber o que iria falar, ele podia ler até ali. Então o senhor fazia digamos, um recorte das informações, datilografava essas informações Isso. num outro arquivo. Mimeografava. Porque o senhor fazia o mapa, né, do caminho que o ônibus ia percorrer, né? Distância, quilometragem. Então, nem máquina de cópia, de fotocópia não tinha ainda, né? Era mimeógrafo. Mimeógrafo. Mas era de 2 voltas, né? Não, tinha um mimeógrafo já moderno. Mimeógrafo, o que a gente usava na escola era um carbono, tipo de carbono. Mas na agência eles tinham já um moderno, era com tinta. Aí já saía, era datilografado num papel especial, a máquina tirava a fita da máquina, ela furava esse papel. E acho que você nunca viu. Enfim, é parte aí dessa... Vamos dar mais uma voltinha pra lá? Que casal que é esse aí, pai? Eu e a Sara, um pouco antes do casamento. O casamento foi que ano? Ou que data? E 24 de junho de 59. A gente está vendo fotos aí do casamento, né? O casamento religioso foi na Petronila Antunes, 47. E o casamento civil na Rua Prudente de Moraes, 1265, que é a casa onde morava a Sara, né? E vocês moraram aonde daí? Casamos, ficamos, era época de férias ainda, e fomos para o Rio, e a Sara trabalhava em Piracaia, e eu em Ribeirão Pires. Cada um em uma cidade. Cada uma numa cidade. Aí depois nós moramos aqui na Rua São Bento, né? Rua São Bento. E essa aqui já é a foto da Siqueira, né? Construção da casa da Rua Siqueira de Moraes, 212. Certo. Bom, a família cresceu e tem os 2 filhos, né? E aí já a família é maior, né? Aqui nós já somos em 10. Os filhos né, casados e os netos, né? Os 4 netos. Bom, aqui estão os irmãos do senhor, né? Da esquerda para a direita, Maria, minha mãe com a Cecília no colo, o Zito, o José, eu, Antônio e a Lúcia. Faltava a Judite e a Celeste, né? Judite Celeste, exatamente. Bom, e aí já está numa outra fase, né? Primeira Eucaristia da Judite e da Celeste, lá no sítio. E aí já os 9 irmãos, né? Os 9 irmãos. Que bonito. É uma foto histórica essa, né? Gostoso de relembrar. Bom, e aí a família cresceu, né? Vai aumentando. Uma das reuniões... primos, sobrinhos, né, do senhor. As reuniões lá do sítio. Principalmente Natal, né? Muito tradicional o almoço de Natal, né? Era comum uma reunião com 30, 40 pessoas. Bom, são muitas memórias, muitas histórias para contar, né, pai? 90 anos é muita experiência, né? Mas se o senhor tivesse que lembrar alguma coisa ou algum aprendizado, né? Dessas décadas todas, né, de vida, o que o senhor poderia dizer que o senhor aprendeu, tem aprendido, né? Nesses 90 anos? E também, assim, achei uma coisa legal, o que o senhor gostaria de compartilhar com as pessoas que estão assistindo, né, o vídeo aqui, né? Uma mensagem para todos nós. O que eu costumo dizer é que nesta vida nós sempre estamos aprendendo.
Até hoje, aí, com os 90 anos, ainda continua aprendendo, sempre. Então, a aprendizagem é uma constante. E só tenho que agradecer chegar, né, com 90 anos, né, é uma alegria, assim, emociona, né? Porque e chega bem, né, com saúde, com autonomia, né? Meu pai veio aqui pro sítio dirigindo e sobe, né? Vocês acompanharam, a gente subiu, né? É capaz de eu estar mais ofegante do que ele, né? E chega bem, né, pai? Sim. Então, Mas é tão emocionante que é difícil falar agora. Mas agradecer a Deus, especialmente pelo privilégio, né, de chegar até aqui e com saúde, com os filhos, com os netos. Começamos eu e a Sara, somente os dois. Depois vieram os 2 filhos, ficamos 4. Depois se casaram, ficamos em 6. Depois os netos, ficamos em 10. Agora já os netos agregados, somos em 12. E assim a família vai aumentando. E a gente se emociona de ver como os netos estão colocados, como os filhos souberam dar educação para os netos. Então é um orgulho muito grande poder compartilhar sempre e estar junto com eles. E a família toda, os irmãos, nós vamos em 9 irmãos. Infelizmente hoje nós estamos só em 3. E a gente recorda sempre de cada um deles, né? E a educação que nossos pais deram e pudemos transmitir muita coisa para os filhos também. E por tudo isso nós temos a dizer obrigado, Senhor. A gente tem que realmente agradecer a Deus, né? A gente está aqui comemorando, né, esses 90 anos, celebrando. A gente escolheu, né, fazer essas imagens aqui no sítio, né, porque todo o começo da vida do Senhor foi aqui, né? É o meu palco. Mas a gente poderia mostrar em tantos outros lugares, né? E pessoas, mas acho que deu para relembrar um pouco, né, do que foi tem sido, né, essa trajetória. E o Senhor deu a mensagem do Senhor, né, destacando né, os filhos, os netos, a família, né, os irmãos, e principalmente agradecendo a Deus. Agora eu vou fazer o papel aqui de todo mundo, né, e dizer para o Senhor, né, muito obrigado, que essas 9 décadas de vida têm servido de inspiração para nós, tem servido de aconchego, de abraço, de apoio, tem servido de luz. Então eu transmito aqui, né, o abraço de todos vocês que estão assistindo, né, e quero dar um abraço no Senhor, um beijo e falar muito obrigado e um feliz aniversário. Obrigado. Parabéns, saúde, felicidade, educou, sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Educou, sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que o patrão velho te conceda, em sua benevolência, muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Parabéns, saúde, felicidade, colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. E unidos nesse afeto, te saudamos nesse dia. E para que siga a festança, repetimos com alegria.